É hora de começar a enfrentar todos os desafios em nossas vidas. Você, demônio. Você, demônio. Você, espírito familiar. Você, espírito que mata, rouba e destrói. Onde quer que você esteja, seu nome é demônio. Onde quer que você esteja, seu nome é espírito familiar. Você mata, você rouba, você destrói. Eu te ordeno agora mesmo. Eu te ordeno agora mesmo. Em nome de Jesus. Eu te ordeno agora mesmo. Em nome de Jesus. Eu te ordeno agora mesmo. Em nome de Jesus. Você, demônio. Você, demônio. Você, demônio. Você, demônio. Fora. 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 La liberación durante la oración masiva del profeta T.B. Joshua, pidiendo que todo demonio salga de su cuerpo. Que sea bueno de Dios. Eu sou a esposa dele. Eu quero matar esse garoto. Eu sou um espírito de cobra. El espíritu dice, quiero matarlo. Eu vim para ver os poderes desse homem de Deus. Eu vim para desafiar. Eu sou a cobra, a grande piton. Em nome de Jesus Cristo. Os espíritos malignos que disseram que vieram para desafiar o homem de Deus, agora atravessam lentamente em direção ao profeta T.B. Joshua, rastejando como uma cobra. Mas Satanás é impotente diante da armadura e das armas de Deus. O espírito maligno não tem escolha, senão seguir o comando do homem de Deus. Ele se contorce e desliza pelo chão, parecendo surpreso com a autoridade e poder que estão na vida do profeta T.B. Joshua. Pois quando o poder de Deus está presente, Satanás tem que ouvir. O espírito maligno tenta exibir seu poder, mas cai instantaneamente conforme o comando do homem de Deus, em nome de Jesus. Emmanuel. Emmanuel. Meu nome é Emmanuel Dixon. Eu sou do estado de Bayelsa, Nigéria. Minha mãe é de Nembe e meu pai é de Ijo. Quem é do estado de Bayelsa conhece esses lugares. Eu vim para a sinagoga 2 semanas atrás. E eu fui liberto do espírito da cobra e o de uma esposa espiritual. Nos meus primeiros dias, eu ficava com a minha mãe, porque quando eu cresci, quando eu era criança, eu não via minha mãe e meu pai como marido e mulher. Na casa da minha mãe, naqueles dias, as pessoas adoravam ídolos. Qualquer um de lá sabe que as pessoas de lá adoram ídolos e, especificamente, eles adoram cobras. Então, quando criança, quando eu tinha 8 anos, eu entrei em contato com uma garota que morava no mesmo complexo que eu, e essa garota era mais velha que eu. Minha mãe foi trabalhar e, naquela noite, ela foi pescar enquanto eu fiquei com os mais novos. A garota veio até mim e me disse que queria dormir comigo e que eu deveria ir com ela até a casa dela, e eu segui, porque ela era mais velha que eu. E ela, me forçou e eu não tinha escolha. E eu fiz tudo o que ela me disse. Tudo o que ela me pediu para fazer. E depois, quando eu terminei tudo, naquela noite, eu me vi em um grande oceano, onde eu estava sozinho. Não havia ninguém, eu estava apenas nadando no oceano. Eu nadei até acordar. E foi assim que tudo começou. A partir de então, comecei a ter o espírito da cobra e uma senhora vinha a mim em meus sonhos. Sempre que eu dormia, eu me via no oceano, nadando como uma cobra e fazendo todo tipo de coisas no mundo espiritual. E fisicamente, houve um dia em que uma cobra, uma piton muito grande, veio até mim enquanto eu dormia. A piton apenas passou por mim e eu pensei que era algo como água.
que me tocou porque estava frio. E quando eu acordei, eu vi a cauda da cobra passando por mim. Fisicamente, você viu isso? Fisicamente, eu vi a cobra, mas eu não disse a ninguém, eu não contei para ninguém. Ninguém sabe disso, eu apenas vivi com isso. A partir disso, eu comecei a ser possuído pelo espírito de luxúria, espírito de raiva, espírito de roubo, e chegou ao ponto de eu dizer à minha mãe que eu queria ir para o lado do meu pai, porque ela e meu pai não estavam juntos. E ela me tirou do lado do meu pai. E quando eu fui para o lado do meu pai, os espíritos me seguiram. Meus irmãos sabiam que sempre que eu ficava com raiva seria extremamente sério e eu iria roubar e fazer todo tipo de coisas. Eu me movia como uma piton em meus sonhos e eu era uma piton. E eu podia viajar por distâncias muito longas sobre meu estômago. Eu apenas rastejava pelo chão. Em seus sonhos, que tipo de atividade você se via fazendo naquela forma de python ou cobra em atividades destrutivas? No sonho, na maior parte do tempo, eu costumava brigar muito com as pessoas. Às vezes, se alguém me ofendia, mesmo que fisicamente ela fosse mais poderosa que eu ficava calado. Embora eu estivesse com raiva, dentro de mim, eu acreditava que eu venceria no sonho e lutaríamos lá. E na maioria das vezes, eu lutava contra as pessoas e sempre as derrotava. Ok, então a mesma pessoa que fisicamente te ofendeu, espiritualmente você a veria como uma cobra e iria lutar e atacar aquela pessoa em sonho? E na maior parte do tempo eu me veria normal, mas o poder em mim me induzia a fazer o que o Espírito me guiava. Ok. Então podemos entender que o nosso irmão está dizendo é que desde a tenra idade esse espírito de cobra estava dentro dele. Agora, irmão, você disse que isso especificamente levou você a um espírito de luxúria, raiva e roubo. Você pode nos explicar a área da luxúria, o quão grave era? O espírito de luxúria me fez cobiçar qualquer garota que eu vi e que eu gostava. E eu dormia com qualquer garota que aparecesse no meu caminho. Eu dormia com elas, simples assim. E se eu não podia dormir com elas porque não concordamos ou brigamos, em espírito, a foto delas aparecia como se fosse um espelho para mim. E elas estariam nuas e eu dormiria com elas. Para a maioria, eu não me comunicaria mais com elas e não as veria novamente. Aquela com que eu tive um relacionamento teve depressão e não foi bem academicamente. Elas ficavam confusas, diziam que me amavam e se apaixonavam por mim seriamente. Às vezes eu não conseguia entender o tipo de amor que elas tinham por mim. Esse era o tipo de coisas pelas quais elas passavam. Ok. Você quer dizer, irmão, que essas moças com as quais você dormia, por causa do poder que você tinha como uma cobra, no final do dia elas acabariam enfrentando confusão, destruição, desafios acadêmicos, essas coisas? Sim. Enquanto eu fui crescendo, eu fui intimidado por muitos dos meus companheiros da minha idade. Às vezes, por pessoas que eram maiores que eu, que tinham poder, algumas tinham finanças, que podiam fazer o que quisessem. E quando elas me intimidavam, isso me machucava muito ao ponto de eu não saber o que fazer. A única maneira de lutar com elas era através do Espírito, através do poder em mim. O poder em mim sempre me empurrava na medida em que eu queria lutar e destruir. E por causa da intimidação, eu queria fisicamente adquirir poder. Se você viesse a mim fisicamente, eu poderia destruir tudo sobre você. Esse era o pensamento que vinha a mim, um pensamento muito forte do que fazer. Em 2012, eu consegui admissão em uma universidade na África do Sul. E quando eu entrei lá em espírito, eu fui conduzido à internet para ler sobre os
Illuminatis, o anticristo e os maiores poderosos desse mundo. E através disso eu aprendi sobre como eles controlavam o mundo, como eles controlavam os seres humanos, física e espiritualmente. E eu aprendi muito, eu tentei me aprofundar muito nisso, e eu sei disso. Sim, meus olhos se abriram fisicamente e espiritualmente. Quando eu estava perseguindo essas coisas demoníacas, minha vida ficou ainda pior e eu não conseguia mais lidar com meus estudos. Em vez de gostar de ler meus livros, eu gostava de ler todas essas coisas sobre os Illuminatis, o Anticristo e todas essas coisas. Às vezes, eu gastava de 4 a 5 horas lendo sobre eles de tanto que eu gostava. Mas, para os meus livros, eu não conseguia sentar nem por 30 minutos para lê-los. Então, isso realmente me afetou e me trouxe confusão e depressão, e eu sempre tinha dores de cabeça. Isso controlou cada pedacinho da minha vida. E por causa desse interesse em todas essas coisas, eu baixei algumas dessas fotos. A razão pela qual eu baixei foi para que depois de ler sobre elas, eu as visualizasse. Eu baixei essas fotos no meu computador e comecei a gostar de olhar para elas, porque olhar para elas me confortava. E mesmo se eu estivesse bravo, eu ia para o meu quarto, olhava para essas fotos e me sentia relaxado. Eu ia à igreja porque costumava cantar na igreja. Mas no momento em que comecei a ler sobre essas coisas e guardar essas fotos em minha casa e no meu laptop, eu parei de ir à igreja. Eu nem queria ouvir nada sobre igreja. Isso me virou contra a igreja. Às vezes, meus amigos da igreja me chamavam, pessoas que eu costumava ir à igreja junto com elas, e me perguntavam se eu iria para a igreja porque eu não estava mais indo à igreja. E eu lhes dava desculpas necessárias que eles também achavam difíceis de aceitar, mas por causa das coisas em mim, eu nem queria ir à igreja ou ouvir nada sobre isso. Eu tentava ir à igreja, mas achava chato. Eu passava 2 horas lá, mas sentia que era muito tempo para passar em uma igreja. Então, quando você veio à sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, há 2 semanas atrás, explique o que aconteceu naquele período. O principal motivo que eu vim na igreja era para ver o homem de Deus. Eu estava vendo ele na internet, via o YouTube, onde eu costumava vê-lo e segui-lo. E quando eu voltei para a Nigéria, eu decidi vir apenas para vê-lo face a face. E quando ele começou a orar, eu estava lá, fora. Então eu entrei para oração. E no momento que eu entrei, não mais que 10 minutos, eu vi alguma coisa como uma luz que veio em meu coração, e quando veio no meu peito, eu não conseguia me controlar. O Espírito em mim estava me dizendo: você não pode me desgraçar nesse lugar. Eu tentei me controlar. Mesmo o Espírito me empurrando, eu tentei me segurar. Então algo disse: não, você não pode, você tem que ser exposto. Então, meu coração e minhas mãos começaram a tremer muito forte. Eu estava apenas calculando quando os obreiros iam sair para que eu pudesse fugir da igreja. E no momento em que os obreiros deram um passo para sair, então eu me sentei no chão e comecei a me mover como uma cobra. Foi quando eu perdi o controle e eu não sabia o que estava acontecendo, se eu estava passando por uma libertação ou não, e eu não sabia. Naquele momento, o Espírito estava em mim extremamente bravo. Eu senti vontade de lutar. Foi por isso que eu estava lutando com aqueles homens para que eu pudesse brigar. Mas quando eu me aproximei do profeta, depois que ele me chamou, havia uma luz muito brilhante. E eu não conseguia olhar para cima. Eu tentei, mas a luz era demais, era incontrolável. E quando ele me chamou, eu estava vindo. Mas por causa da luz, eu parei e ele continuou a me chamar. Eu parei e ele continuou me chamando para ir. Quando ele veio até mim, depois que eu me aproximei dele, um espírito me deixou. No momento em que o profeta veio para perto de mim, eu fiquei fraco. O poder foi completamente destruído. Vamos aplaudir juntos a Jesus Cristo.
Então você quer dizer que aquele espírito maligno que estava dentro de você estava movendo você como uma cobra em direção ao profeta, tentando atacá-lo. E naquele momento em que você olhou para ele, o que você viu? Eu vi, tipo, uma luz que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu acho que esse tipo de luz nem existe, porque é uma luz que não dá para descrever. Era tanto que eu não conseguia nem olhar para ele. O homem de Deus é extremamente poderoso. Nós agradecemos a Deus pela libertação do nosso irmão desse espírito de cobra. E nós agradecemos a Jesus Cristo por esse testemunho vivo que ouvimos hoje aqui. Então, irmão, o que você pode dizer sobre sua vida depois da libertação? Quais as mudanças que você viu imediatamente? Primeiramente, quando eu dormia antes, o único lugar em que eu me via era no oceano, me movendo como uma cobra. E se eu estivesse no mato, eu me moveria como diferentes tipos de animais. Mas, depois da libertação, quando eu vou para a cama, eu durmo à noite e é como se eu estivesse nos céus, porque eu durmo como um bebê. Eu não sonhei nada. E quando o desejo vinha antes, eu poderia fazer qualquer coisa naquele momento, mas depois da libertação, glória a Deus, eu não consigo mais encontrá-lo. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus Cristo. Irmão, você disse antes que você sempre teve tanto desejo, interesse em olhar para esse tipo de imagens demoníacas, fotos, pesquisando essas coisas. O que você pode dizer sobre isso depois da sua libertação? E quando eu voltei para o meu quarto no hotel, eu apaguei muitas daquelas imagens, até pornografia. Eu tinha até 20 vídeos pornográficos no meu laptop, que eu assistia de um para o outro para ter prazer. Mas no momento em que eu entrei no meu quarto, a primeira coisa que veio em minha mente era apagar todas aquelas coisas. Eu apaguei completamente. Vamos aplaudir a Jesus Cristo? Nós acreditamos agora que você está liberto. Você realmente está em condição de aconselhar as pessoas. Meu conselho é para aqueles que são jovens, eu os aconselho a terem cuidado. Quando você for para a internet, tenha um propósito. Quando eu digo propósito, eu não quero dizer uma má intenção. Não vá para lá ver esse tipo de coisa, porque essas coisas não vão te ajudar. Elas nunca vão te levar para algum lugar, elas nunca vão te promover ou te ajudar em qualquer área da sua vida. No momento em que você vai para a internet e começa a olhar imagens como essas coisas vão te destruir completamente. Isso vai danificar tudo na sua vida. Isso irá colocá-lo contra a sua família, contra Deus e qualquer coisa que você tenha trabalhado nessa vida. Meu conselho é, por favor, não vá para a internet e comece a olhar esses tipos de imagens ou baixar coisas que têm a ver com os Illuminati ou Anticristo. Eles nunca vão te ajudar. Eles vão destruir você. Se você for lá pesquisar para os seus estudos, faça sua pesquisa e saia da internet. Não gaste seu tempo com essas coisas porque elas nunca vão te ajudar em nada. Os pais devem estar preocupados com os seus filhos. Você deve saber onde você leva seu filho. Quando seu filho mostra uma certa atitude ou um caráter ruim, não responda apenas batendo. Isso não resolverá o problema. Em vez disso, ore a Deus para buscar a face de Deus, para que a criança não cresça prejudicada. Amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e oramos para que Deus te dê graça para manter essa libertação, fazendo a palavra dele o padrão para a sua vida. E sabemos que o melhor ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém.